O canal Sabor e Arte acaba de realizar 2 degustações que investigaram quais as melhores combinações entre queijos e vinhos. O local dos 2 eventos não poderia ser mais apropriado. Eles aconteceram no Teatro B32, em São Paulo, durante o 2º Mundial do Queijo do Brasil. Para escolher os queijos, tivemos 2 especialistas, Débora Pereira, presidente da Associação Sertão Brasil, que organizou o Mundial do Queijo em São Paulo. Embora vocês tenham aí uma fatiazinha pequenininha, a realidade é que é um queijo de 8 quilos, grande assim, e de mais ou menos 20 centímetros de diâmetro. E Marina Cavecchia, dona de um bar de queijos em Brasília e vencedora do concurso de melhor queijista do Brasil. Para escolher os vinhos, contamos com a participação de Christian Burgos, publisher da revista Adega. Veja agora os melhores momentos desses 2 dias de harmonização e de descobertas. O canal Sabor e Arte tem feito encontros como esse daqui, em que a gente traz o primeiro que há de melhor, né, da gastronomia e de comportamento gastronômico, né, Josimar, do mundo. E para começar aqui, a gente trouxe o Paulo Henrique, que está nos proporcionando todo esse evento aqui. Obrigado pela oportunidade, Mônica, Josimar, Christian, da gente estar aqui, sim, cada vez inovando, percorrendo o país inteiro e construindo bons eventos, bons momentos com pessoas queridas. A Band e o Sabor e Arte são parceiros nossos, a Adega também. Então, por meio da paixão pelo vinho, por meio da paixão pela culinária, a gente vai criando oportunidades, fazendo amizades e bons negócios. O que o BRB fez de maneira tão genial e rápida, de flexibilidade, de criar coisas únicas para os parceiros dele, a gente quer fazer para quem ama vinho aqui no Brasil. Aqui o cartão BRB Adega, é um cartão Mastercard, como o Black e Platinum, com todos os benefícios que um cartão da Mastercard Black tem, com outros benefícios que estão sendo desenvolvidos e foram desenvolvidos junto com o BRB, de você poder resgatar vinhos com a sua pontuação, ter entrada privilegiada em eventos de vinho, poder participar de grandes degustações, viajar pelo mundo. A oportunidade de degustar grandes vinhos, conhecer grandes vinhos e ter acesso a esses grandes vinhos antes de outras pessoas é o que a gente está trazendo para o cartão. A gente já tinha o nosso clube de vinhos antes e ele está sendo turbinado dentro desse processo e dessa parceria com o BRB e também com o Sabor e Arte. Então vocês vão ter novidades com relação ao clube de vinhos específico para o Sabor e Arte no começo do ano que vem. Vamos agora, né? Que a gente veio para isso. Obrigado. Vamos compartilhar agora esses momentos. Então a Marina vai aqui comentar pra gente, explicar os queijos que a gente está provando. Bom, o primeiro que vocês vão degustar é o Pirâmide. Esse é um queijo de cabra, de uma queijaria que chama Capril do Bosque. É um queijo de leite pasteurizado. A gente fala que é uma massa lática. Essa casca cinza que vocês estão vendo aí é uma casca de carvão. E junto tem uma parte meio branquinha também misturado com carvão, que é um mofo branquinho chamado Pinicillium camembert. Tudo isso ajuda a dar sabor, tudo isso ajuda a dar complexidade, ajuda a mudar a textura ao longo da maturação. É um queijo jovem, não é um queijo para ser maturado por muito tempo, ele é bem pequenininho e tem um formato de pirâmide. Maravilhoso. O primeiro vinho que a gente está tomando é o Famille Bourgrier Purval Chenin Blanc 2020. O que a gente buscou aqui? Um vinho que tivesse as características de ervas que você encontra no queijo, mas ele precisava ter untuosidade e uma certa madurez
para se conectar com o resto de todos os aromas e sabores que esse queijo traz. Então a gente buscou, ele tem especiarias brancas, ervas frescas, notas florais, e ele não tem passagem nenhuma por madeira. Isso é super importante quando você vai para o queijo de cabra e tudo mais, para não ter um conflito. Justamente o que você quer é preservar a vivacidade da fruta. A gente selecionou um vinho bastante especial para esse tipo de queijo. Vocês veem, eu vou falar o nome dele: Grey Single Block Longomilha Vineyard Sauvignon Blanc 2020. É longo o nome porque ele é bastante específico. Esse vinho é um Sauvignon Blanc do Atacama. Por que a gente foi nisso? Se vocês degustaram o vinho antes de degustar o queijo, vocês devem ter percebido que ele era bastante direto. Ele tinha bastante arruda, outras ervas, um perfil um pouco salino no fundo de boca, bastante mineralidade também, mas ele também tinha um final de boca um pouquinho com umami. E aí, a hora que você degusta junto com esse queijo, as características deles se encontram de maneira sublime. Bom, vamos passar então para o segundo queijo e segundo vinho. O segundo queijo que a gente vai comer é o Mandala, da Pardinho Artesanal. Ele é curado 1 ano em sala de cura enterrada com paredes de pedra, numa temperatura de 10, 12 graus. É um queijo elegante, um queijo equilibrado. Às vezes eu gosto mais de falar do queijo pensando na personalidade desse queijo do que fazer uma descrição muito técnica. Então eu diria que é um queijo generoso. Christian, e esse vai com vinho tinto? Esse vai com vinho tinto. E a gente escolheu um vinho da Itália, que tem uma característica interessante, que ele é um vinho que vem de 2 regiões e não tem safra. Ele é de Abruzzo e Puglia. Junta uvas de Montepulciano, Primitivo, Sangiovese, Negro Amaro e Malvasia, num corte muito interessante. O nome dele é Fantini Edizione 5 Autóctone 19. O que a gente buscou aqui? Um vinho que pudesse fazer frente a toda essa untuosidade e a esse sabor que a Débora colocou também. Então a gente buscou um vinho com mais potência, mais volume de boca, fruta mais expressiva, um vinho mais caloroso, com bastante tanino também, que pudesse fazer frente a essa untuosidade e casar bem com essa untuosidade, e que tivesse nas suas características principais especiaria. Não, e tem uma coisa interessante que não é comum em todos os queijos, que esse queijo tem, que tem essa coisa do caramelo, de madeira, são coisas que raramente um queijo tem. Esse tem, e o Christian está de parabéns, porque ele escolheu justamente um vinho tinto que tem um estágio de madeira, então também tem algumas características que terminam fazendo esse casamento harmonioso. A gente selecionou um vinho do Chile, um Gran Reserva Sauvignon Blanc 2021. O Sauvignon Blanc, em geral, esse Sauvignon Blanc é muito tradicional do Chile, né? Você poderia imaginar, o Sauvignon Blanc às vezes vai para muitas frutas tropicais e tudo mais, e esse daqui é um pouco mais herbáceo, né? Tem um pouco de arruda nele, e que a gente acha que essa picância que você encontra nesse vinho harmoniza muito bem com a untuosidade que você encontra nesse queijo, bem amanteigado. Então eles se harmonizam, não por similaridade, mas por contraposição. Bom, espero que vocês tenham gostado aí dessa segunda combinação. Terceiro queijo. Terceiro Marina. queijo é um queijo suíço.
Por causa do Mundial, a gente recebeu um carregamento incrível de Gruyère. Foi considerado o melhor queijo do concurso, dos 1.200 que foram apresentados. E a gente não podia deixar de colocar. Tem essa coisa de caramelo, mas eu também sinto fruta. Eu acho que é um queijo mais frutado, diferente do mandala, que é o anterior. Ele deve ser feito sempre da mesma forma, com a mesma receita. São queijos enormes, são peças, são rodas gigantes. E, bom, e aí o que a gente pensou para harmonizar? A gente escolheu um vinho da América do Sul, do Uruguai, agora. Garçom Single Vineyard da Alvarinho 2021. E o Alberto Antonini é um enólogo italiano, produz sempre em vitivinicultura sustentável. E ele, quando chegou no Uruguai, falou que aquelas planícies ligeiramente onduladas do Uruguai e a proximidade do mar lembrava a Galícia. Então ele foi capturar uma variedade que vai muito bem em Rias Barras, né, que é o Alvarinho. O que ele tem de super especial é a capacidade de conjugar uma vibração da fruta e uma limpeza de fruta com aquela característica um pouco mais untuosa que você encontra quando você faz o processo de vinificação também, passa por madeira e por barricas de carvalho, traz pra gente uma característica de fruta de caroço, como se fosse pêssego mais maduro. Esse aqui é o Soalheiro Alvarinho 2020. E por que a gente escolheu esse vinho? Porque ele tem uma estrutura, como a gente diria, aquela estrutura stealth. Ela não parece que tem estrutura quando você coloca ele na boca, mas ele tem força para fazer frente a esse queijo, que também tem muito mais personalidade do que você inicialmente imagina que vai encontrar. É o mais coringa de todos os vinhos que a gente degustou até agora. Era uma coisa na nossa fantasia, era o seguinte: tá frio, vamos fazer um queijo e vinhos. Tá frio, vamos servir vinho tinto, porque no frio, vinho tinto, vinho branco parece mais uma coisa de verão, e dá-lhe vinho tinto com queijo. Na verdade, boa parte dos vinhos tintos que a gente tomava nas velhas festas mataria esses queijos aqui e o queijo mataria o vinho. Então, isso é uma coisa que a gente queria mostrar para vocês hoje aqui também. Na prática, como os vinhos brancos, em geral, são mais favoráveis para essa harmonização com muitos dos tipos de queijo que a gente degusta e gosta, né? Vamos chegar agora à metade da nossa degustação. Débora? Esse próximo queijo é o queijo Cuesta Azul, da Pardinho Artesanal. É um queijo brasileiro, mas é um queijo que parece muito com Saint-Nectaire, porque ele tem uma casquinha de mucor. Mas talvez seja melhor comer primeiro sem a casca e depois a gente mistura na boca o queijo com a casca, que a gente vai ter uma nova sensação ainda. É um desafio, né? Esse queijo também é um desafio para escolher o vinho, né? Eu escolhi um vinho do Chile, um Adobe Reserva Gewürztraminer 2020. Gewürztraminer não é uma variedade típica do Chile, nem típica da América do Sul, é uma variedade típica da Alemanha. Por que a gente buscou esse vinho? Porque ele tem justamente a característica necessária para contrapor esse pequeno amargor que vocês sentem, que é uma doçura de fruta. Marina, quarta amostra de queijos, qual será? É o queijo Causo.
É um queijo de leite cru, então a gente fala que é um queijo selvagem. A fazenda fica em São Luís de Paraitinga, né, em São Paulo. É um queijo de massa semi-cozida. Ele tem essa casca mofada, é um mofo natural que acontece na caverna deles. É uma casca escovada também, então eles escovam para evitar ácaro. Vocês vão perceber a untuosidade dele super presente, né? É um queijo que tem essa característica um pouco mais gordurosa, assim. E ele tem essa picância, não sei se vocês sentiram um pouquinho de picância. E isso, essas duas características ajudaram a gente a decidir o vinho da harmonização. Como a Marina conseguiu um belíssimo queijo com essa picância e uma certa provocação selvagem, a gente foi para um vinho que podia corresponder a isso. Ele tem bastante passagem por barrica de carvalho francês, 14 meses, é o Bem Marco Expressivo 2020, de Mendoza, e ele é uma mescla de Malbec e Cabernet Franc. O Malbec que ia entregar esse dulçor, essa fruta super madura, esse veludo em boca e essa opulência, e o Cabernet Franc que traz um pouco desse aspecto animal. Então, o lado animal do Cabernet Franc combina com o lado animal do queijo, e o dulçor, ele faz o contraponto com a pimenta. Então, é uma harmonização que, ao mesmo tempo, é por similaridade e por contraste, por características diferentes do vinho e do queijo. Próximo queijo, Marina. O fedidinho da vez. É esse cor-de-rosa que a gente não dá pra partir, então cada um vai ter que pegar o seu pedacinho aí. Esse mais cremoso, né? Esse bem cremoso com a casca cor-de-rosa. Esse é um queijo francês, é um queijo que chama Epoisses. A ideia era que não tivesse mofo, então eles estavam cuidando do queijo, lavando de todas as formas, cuidando muito para não ter mofo. Não apareceu mofo, mas apareceu essa bactéria, uma bactéria do bem que chama Linens, que tem esse arominha fedidinho de chulé. É uma bactéria que gosta de um pouquinho de sal, então essas lavagens tinham sal, soro, e essa bactéria ajuda a deixar esse queijo cremoso desse jeito. Então a maturação dele, ao longo da maturação dessas lavagens e desse cuidado todo, vai deixando o queijo cremoso nessa textura e por causa dessa bactéria ele tem essas notas animais. A gente escolheu uma cava que precisava ser uma cava safrada e evoluída para poder fazer frente a esse queijo. É a Freixenet Cuvée Prestige DS. E o que a gente buscou aqui? Ela tinha que já começar a desenvolver perfis mais de evolução, né? Então você tem bastante ervas secas, especiarias doces, e você tem todo aquele negócio da panificação que a gente fala que é o fermento, né? E isso associado a bastante acidez, porque tinha que fazer frente a essa gordura que você tem no queijo. Olha, o Epoisses acho que é um dos meus queijos preferidos da vida. E olha que os queijos franceses são mais de 400, né? Eles dizem. E é difícil você ter um vinho, mas o Epoisses realmente eu adoro. E tem esse contraste da casca, né? Que a casca pode ser mais agressiva, mas quando ele é bem feito, por dentro ele é um creme. Elegante. Né? Ele é se vocês encontrarem por aí, lembrem de mim. O próximo queijo é o Azul Britânia. Embora vocês tenham aí uma fatiazinha pequenininha, a realidade que é um queijo de 8 quilos, grande assim, e de mais ou menos 20 centímetros de diâmetro. É um queijo cheddarizado, quer dizer, a gente corta a coalhada, deixa a massa sair todo o soro e deixa ele ali oxidando no ar, e depois a gente coloca o Penicillium roqueforti,
que é o mofo azul dos queijos. Ele é inspirado no queijo Blue Stilton da Inglaterra, que é um queijo de denominação de origem inglesa, mas o Stilton ele é curado muito mais e no fim ele tem gostos muito metálicos, sulfurosos. E no caso do Azul Britânia, que é um queijo da Bela Fazenda, feito em bofete, é um queijo que é inspirado nesse queijo inglês, mas com a suavidade e o frescor do Brasil. Quando a gente vai falar de harmonização, a gente fala basicamente que existem dois tipos, a harmonização que é por semelhança e a harmonização por contraste. A gente teve um pouco aqui dos dois. Quando você no branco falava o amargor do queijo com o dulçor do vinho, você estava fazendo uma harmonização por contraste. Quando você encontrava o umami nos dois, você estava fazendo uma harmonização por semelhança. Essa daqui é a mais contraste de todas, porque o vinho, esse queijo, vai para diversas direções, todas com muita intensidade. Eu escolhi aqui um Fonseca Bin 27 Finest Reserved Port. Ele passa 4 meses em barricas antes de ser engarrafado. E ele tem, ao mesmo tempo, um dulçor, alguns aromas já mais terciários e uma jovialidade. É um vinho muito alegre, com muita fruta, taninos poderosíssimos, mas que dentro desse contexto se equilibram com acidez. Então a gente escolheu um Taylor's Late Bottle Vintage Port 2016. Agora, esse vinho em si tem bastante açúcar, tem 20% de álcool, que é bastante álcool, mas é muito equilibrado. É equilibrado porque ele também tem bastante das outras duas características que os vinhos tintos têm. Taninos, que são poderosíssimos e você sente, mas estão super bem integrados, e acidez vibrante que faz frente a esse dulçor e deixa esse vinho ter um equilíbrio dentro de si. E esses queijos mais salgados, eles pedem um vinho com um doce mais forte. Isso. Então, é como se fosse um casamento de opostos, que os dois se complementam e um alivia o outro, um conforta o outro. Eu acho incrível essa aliança e fico feliz que a gente tenha terminado com essa. Bom, eu espero que vocês tenham apreciado como eu disse, foi uma coisa muito... A ideia dessa harmonização é fazer uma coisa muito informal, dar um pouquinho de informação para potencializar os nossos prazeres à mesa, com a comida, com a bebida, no caso aqui com o queijo e o vinho. Eu quero agradecer ao Paulo Henrique, ao BRB, que proporcionou esse evento, que nos reuniu aqui agora. Quero agradecer a Débora, que é a grande mente brilhante por trás aqui desse evento gigantesco, maravilhoso. E agradecer à Revista Adega e ao Christian por terem se somado ao nosso canal Sabor e Arte para fazer esse evento, que espero que tenha sido prazeroso para todos nós.